Fala, investidor de criptomoeda, João Roque falando aqui, seja muito bem-vindo aqui ao canal. O preço do Bitcoin sobe para 21 mil dólares, mas analistas alertam para falso movimento. O que isso quer dizer, gente? Eu estou vendo alguns analistas aqui falando de que o Bitcoin vai voltar a subir. Lógico, nos próximos 6 meses a expectativa é de que ele volte a subir, mas eu ainda vejo muitos riscos aqui e é por essa razão que eu estou colocando essa matéria no canal, tá ok? Até mesmo porque a gente precisa entender aqui, olha o movimento em toda a história aqui do BTC, ó. Olha que região perigosa aqui, tá ok? Eu vou só sinalizar aqui, eu não vou falar de gráfico, mas esse é o momento que estamos aqui, ó. 21 mil, 20 mil dólares, é essa região aqui. Se ela perder essa região aqui, tá ok? Ela pode cair aqui para os 17, 16, 17 mil dólares. E se romper e cair, pode cair um pouquinho mais aqui para os 10 mil dólares. É o que a maioria dos analistas estão falando. Esse é o risco. O risco ainda existe de que o BTC possa cair. Algumas pessoas estão com a expectativa justamente porque é um momento que pode também ter aquela reviravolta aqui, o BTC voltar a crescer, mas sabemos que depende muito do mercado convencional, existe muita pressão. Acompanhe essa matéria aqui, que essa matéria vai ajudar você a entender muitos aspectos relacionados às projeções do BTC no momento, tá ok? Os traders se animam após o preço do BTC subir para 7%, para 21.800 dólares, né? Mas analistas dizem que a tendência de baixa macro provavelmente prevalecerá no futuro. É exatamente isso que estamos falando aqui, da questão do gráfico. Ainda continua no momento de muito risco, existe muita pressão e vamos falar sobre isso nessa matéria aqui. É uma matéria super importante para você que acompanha o mercado de criptomoedas, tá ok? A esperança segue viva para muitos investidores de criptomoedas depois que o mercado viu um movimento positivo de preços em 7 de julho, juntamente com ganhos no mercado tradicional. O dia verde nos mercados ocorre em meio a um cenário de alta de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, o que é um possível sinal de que a pressão sobre os salários pode atingir o pico, segundo Jamie Cox, sócio-gerente da Harris Finance Group. De acordo com Cox, uma continuação dessa tendência pode resultar em condições financeiras restritas, o suficiente para permitir que o Fed reduza a escala de aumento de taxas, ou melhor, das taxas. Dados do Cointelegraph mostram que, após negociar perto de 20.400 durante a maior parte do dia, em 7 de julho, o preço do Bitcoin disparou quase 7% na tarde, atingindo uma alta diária de 21.800 dólares, como podemos acompanhar aqui nesse gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui, vai ficar melhor com certeza. Perfeito, acho que agora dá para ver melhor aqui. Com esse zoom aqui, tá vendo que é 21.764 dólares essa movimentação que nós tivemos. Vamos voltar aqui para a matéria. Enquanto os fiéis da cripto tentaram navegar nas águas agitadas do inverno cripto em busca de um fundo de mercado, aqui está o que vários analistas estão prevendo que pode ser o próximo passo para o Bitcoin. Tendência segue negativa. O usuário do Twitter Roman postou um gráfico a seguir observando que muitos estão ficando eufóricos e otimistas, pois repetimos padrões de velas semelhantes nos últimos 8 meses. Aí ele demonstra aqui os padrões de velas e a questão do otimismo em relação aos investidores. Na opinião de Roman, este é apenas o mais recente de uma série de movimentos falsos que enganarão muitos traders a acreditar que o fundo está dentro, enquanto na realidade a tendência permanece negativa. A queda do volume em uma faixa é uma consolidação para a continuação da tendência, sem mencionar milhares de entradas para exchange antes de cada topo. Uma recuperação acima de 23 mil dólares seria otimista. Outro trader que mantém a visão de que a tendência permanece decididamente negativa é o usuário pseudônimo do Twitter Gilberto, que publicou o gráfico a seguir observando que o preço do Bitcoin recentemente saiu de uma formação da flâmula. Aí ele faz as marcações aqui,
dos 23 mil aqui as regiões, os 21 que é o momento que nós se encontramos, e possibilidade aqui de chegar nos 18 ou 19 mil dólares. Gilberto disse: alta acima de 23 mil, por enquanto a tendência diária ainda é de baixa. Quanto ao caminho potencial do preço do Bitcoin, se continuar na tendência de queda, o analista do mercado cripto Tony publicou o gráfico a seguir, que descreve um pior cenário que poderia ver o BTC perto dos 12 mil dólares. É o cenário que estamos olhando aqui no gráfico, ó, essa região aqui que ele menciona. Mas antes dos 12 mil dólares, temos aqui uma outra região aqui de 15 mil, 16 mil dólares. Aí teríamos que ter um cenário ainda mais agressivo. Eu não acredito ainda nos 12 mil, embora muitos analistas falem isso. Eu acredito que ele possa atingir. Colocou a observação aqui. Ó. Acho que não veremos o início do próximo impulso até o final do próximo ano e um novo pico de alta até 2024, 2025. Já estou posicionado em 22 a 24 mil e adicionarei se cairmos para 17 ou até 15 mil. Aí tudo bem, eu acredito mais nessas regiões aqui de 17 a 15 mil. Traders de olho na média móvel de 200 semanas, quando se trata de métricas que foram usadas de forma confiável para ajudar a determinar os fundos do mercado, a média móvel de 200 semanas é um dos indicadores mais populares e amplamente citados que os traders usam para indicar boas oportunidades de compra. Aqui ele mostra que as médias, né? Percebam que sempre depois das médias a tendência aqui é de alta, e aqui ó, ele está apontando uma outra tendência aqui relacionada a isso, mas eu acredito que possa cair um pouco ainda mais, ok? Com o Bitcoin agora abaixo da média de 200 semanas pela quarta vez em sua história, a especulação começou a aumentar sobre quanto tempo levará para se recuperar acima dessa linha e como será o apetite por negociações quando chegar lá. Em resposta a esse possível cenário, o analista de mercado independente Michael Van De Poel postou o seguinte tweet descrevendo o que ele acha que pode ocorrer quando a média de 200 semanas for recuperada. Aí ele está falando aqui dos 200, né, da média de 200 semanas, está falando aqui das probabilidades aqui do BTC, as regiões, e falando de possibilidades aqui em termos de 28 a 30 mil ou de 2 a 5 mil. Bom, eu não acredito. Eu acredito que se ele recuperar é mais provável que fique acima dos 25 mil dólares. O valor total do mercado de criptomoedas agora é de 957 bilhões e a taxa do domínio do Bitcoin é de 43%. Tá ok? Então, gente, o que eu tinha para falar em relação a isso, aí falando das opiniões do Cointelegraph, é apenas aqui opiniões relacionadas ao mercado. Eu acho que muito a gente consegue extrair de informações relevantes com essas análises extremamente saudáveis aqui e importantes para até mesmo você entender como é que o BTC ele está reagindo aqui, como é que ele pode, quais são os riscos, por que a gente fala em 20 mil, 19 mil, 16 mil e até mesmo 12 mil dólares em relação ao BTC, mas é importante você acompanhar as médias semanais e acompanhar as notícias relacionadas ao BTC. Em relação a movimentos de subida, né, que é a expectativa do mercado, eu acredito que ele vai recuperar, mas ainda de acordo com os analistas, poderemos levar aí mais ou menos uns 6 meses até começarmos a ter uma segurança maior e poder olhar para o mercado de criptomoedas com um aspecto, com aquele viés de crescente, tá ok? Então o que eu tinha para passar é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.